que Oi, Rô. linda! Oi, gente. Boa noite, Pati. Boa noite, sua linda. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Hoje deu certo, graças a Deus. Hoje deu certo, graças a Isso Deus. Eu aí. queria falar que eu estou muito feliz assim por essa noite, porque você é uma inspiração, né? Eu Oh, acho que obrigada. não só para mim, que sou muito ligada ao movimento, mas para os músicos, né? Para esse movimento do samba e pagode, né? Você é uma inspiração e você é muito importante assim para gente. Então eu já queria deixar aqui de antemão, meu agradecimento por essa oportunidade. E eu já fui te ver algumas vezes, né? Não, uma única vez eu fui te ver lá na Trans, mas eu te acompanho já há muitos anos. E é um prazer imenso estar aqui conversando com você e você ter aceito o meu convite, Eu tá? que agradeço. Semana passada eu tive um problema técnico, né? E a gente acabou não fazendo. Estou torcendo para que meu celular esteja tranquilo hoje, e porque também é um teste para mim. Mas é um prazer. Obrigada pelo convite, viu? E obrigada pelo carinho. Imagina, Pati. Vamos lá. Pati, uma pessoa maravilhosa, uma pessoa que me inspira, né, como comunicadora. Pati, de um ano para cá, eu fiz um projeto, né, Amigos em Comum da Rô, onde eu abri um canal e eu não vou dizer tentando, porque é projeto, a gente fala que o projeto ele tem início, meio e fim, né? E só de começar eu já vi que é uma coisa que eu quero para a vida. Que bom. Então, todo começo é difícil, né? Então, o nome Amigos em Comum da Rô, ele veio para somar para o movimento, tanto que se você ver, nós temos inúmeros amigos em comum do movimento Samba e Pagode, e eu estou aqui para somar com esse povo, com essa galera, que eu sou muito apaixonada, e então eu quero também entrar nesse meio de levar entretenimento, de levar bate-papo e de levar amor, essa alegria, né, que o samba traz, o pagode traz pra gente. Que bom, fico feliz com isso. E ó, bora lá. Não é fácil, mas é muito prazeroso, ainda mais quando a gente encontra gente assim que nem você, que nem muita gente que a gente tem de amizade em comum. Então, bora lá. Se é isso que você quer mesmo, mete o pé e vai, porque essa vontade, esse tesão é que faz com que as coisas realmente funcionem. Mais do que a gente ter, às vezes a gente dá uma desanimada por questões financeiras, porque tudo depende de dinheiro, mas assim, o que vale mais é a paixão, né? Então você está de parabéns, só de ter a vontade, já começou bem, já começou direito. Exatamente. Uma vez eu encontrei com o Douglas Sampa, né? E aí eu falei para ele, eu comecei, eu vou, e a minha inspiração é a Patti Liberato. Ele falou assim, sim, por favor, continue, a gente precisa disso. E, Exatamente. e aí eu fico muito feliz, assim, por mais que seja difícil, com o apoio das pessoas. Não, mas faz parte. Inclusive o Douglas Sampa é um incentivador de muita gente. Ó, pra você ter uma ideia, o Pagodeiro eu conheci através do Douglas Sampa, ele que deu uma impulsionada aqui em São Paulo. Ele tá com esse programa novo dele, segunda-feira eu vou estar com ele também. Vamos ver Legal. as loucuras que ele vai dizer, como sempre. E a gente precisa de bastante gente no segmento mesmo, que é para impulsionar, porque se tem tanta gente falando de outros estilos musicais, e a gente precisa cada vez mais de gente falando com conhecimento de causa, com vivência e com respeito ao samba e pagode. Isso é muito importante. Sim, então, como ainda é muito o meu começo, mas eu gravei um vídeo, tem mais ou menos um ano, vai fazer um ano, né? Onde eu me apresento para as pessoas, aí eu falo dessa minha paixão e que eu vou fazer a abertura do canal, eu falo sobre isso, e aí eu falo que você, Patti Liberato, é uma inspiração. Oh, meu Deus, Para mim, obrigada. por essa minha vontade, isso, por essa minha paixão. E aí, vamos lá, Paty, 35 anos de carreira, comunicadora, apresentadora, mestre de cerimônia. Na Transcontinental, você ficou só 22 anos, não foi isso? 25. 22, né? 25. 25. Foram 25. 25 anos. Pois é, eu entrei lá com 23 anos, eu entrei muito novinha, eu comecei em rádio com 14.
E aí é muito tempo fazendo isso. E no pagode eu comecei em dezembro de 89, na Líder FM, que era em Guarulhos, do grupo da Metropolitana. E aí eu fiquei 3 anos lá e fui convidada pelo Cid para ir para a Transcontinental em 14 de maio de 1993. Então eu fiquei bastante tempo lá, saí em 2018, fevereiro de 2018. Quando foi em abril de 2018, eu fui chamada para a Band e saí agora em fevereiro de 2021. E agora eu tô em casa, tô me cuidando em função da pandemia e recebendo estímulo para fazer a Rádio Liberato, que é minha rádio web. Ainda estou um pouco com preguiça, mas assim, muita gente está me apoiando e principalmente me incentivando. O Gabriel está fazendo isso, que é meu marido, o Adriano, que trabalha com o Tiaguinho também, foi uma pessoa que começou a me incentivar muito, os amigos todos, e estamos aí. Sim, Paty, e esse projeto da Rádio Liberato começou como? Conta um pouquinho pra gente. É que foi assim, eu já estava engatinhando com coisas da web já há muito tempo. Fiz muita coisa para a web com a Transcontinental, né? Quando começou a questão da internet, a gente gravava os acústicos, o Pagode 90, os especiais todos, e aí isso foi gerando um conteúdo para a Transcontinental, por isso que muitas vezes eu falo, eu tenho preguiça de fazer, porque eu já fiz isso no começo da internet, né? Então, mas eu fazia para a Transcontinental. Aí quando foi, acho que uns 4 ou 5 anos atrás, eu resolvi fazer um site, mas como tudo a gente precisa de dinheiro e tempo, dedicação para fazer, e aí eu estava justamente nessa fase de transição, já querendo sair da Transcontinental, e aí o meu site ficou de lado. Eu lembro que eu fiz uma primeira entrevista também com o Tiaguinho, eu fiz uma entrevista no meu carro. No carro, eu assisti. E aí eu fiz mais algumas entrevistas, eu tinha um parceiro que trabalha numa TV a cabo, e aí eu fiz acho que 4 ou 5 entrevistas no carro, elas nem chegaram a ser editadas. Eu tô com esse material bruto e nem coloquei no ar, justamente porque não deu para me dedicar. Então eu tinha feito com Alessi Brandão, Valmir Borges, o Pelé Problema, o Luizão da Chic Show, tá faltando mais alguém que eu não consigo lembrar quem é, mas enfim, eu sei que esses 4 estão lá, e esse material ficou parado, e eu nem editei ainda, eu quero editar, fiz no carro também, e vamos ver se em breve eu coloco isso no ar. Aí eu fiquei parada, resolvendo o que eu ia fazer lá na Transcontinental, se eu ia continuar, se eu não ia continuar, tal. Eu estava bastante descontente, já estava tentando fazer outras coisas novas. Aí eu saí, quando eu saí da Transcontinental, o Pintinha, que é o dono da Casa Beats, que faz uma série de trabalhos com a GR6, com Turma do Pagode, com a Ana Clara, com um monte de gente, que sempre foi da parte de áudio, aí entrou com os 2 pés no audiovisual, e aí ele me convidou para a gente fazer o bate-papo, que foi onde eu comecei a chamar também outros amigos, de novo chamei o Valmir Borges, chamei o Pinha Presidente, chamei o Arnaldo Sacomani, queridíssimo, enfim, fiz com o Rapping Hood, o Sampa do Sampa Crew, fiz com uma galera, e aí ficou um material... Você fez com o Leandro Learte, né? Leandro Learte, Douglas Sampa, enfim, fiz com o pessoal do humor, a gente fez uma série de programas, o Bate-Papo, que é conteúdo da Casa Beats. Aí o pessoal da trupe, né, a WFA, replicava esses conteúdos lá também. E aí também parei com esse meu projeto, porque a Cláudia Alexandre, que era minha amiga da época da Transcontinental, junto com a Maria Helena, que foi uma das donas da Transcontinental, a gente, pela ideia da Cláudia de fazer um aplicativo que era BR Brasil. Então nós éramos as 3 sócias, aí o Pintinha me deu apoio, me deu espaço lá, para fazer a rádio online, a gente fazia o vídeo e podcast, etc. E o aplicativo, tudo no segmento de samba e pagode. E aí eu fui chamada para a Band. Quando eu fui chamada para a Band, eu não conseguia mais também ficar direto lá, ficar na BR, porque a gente fazia um programa ao vivo às terças-feiras à tarde, etc. E aí eu abri mão da minha parte na BR e fui para a Band, fiquei lá. E aí eu não fiz mais nenhum conteúdo. Então, quando na Band já, o Gabriel falou assim, você precisa voltar para a internet, fazer suas coisas na internet e tal. E aí ele falou, vamos fazer uma rádio web.
Ele falou, que nome você vai dar? Eu falei, bom, as pessoas me conhecem pelo veículo rádio e o meu sobrenome. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar Rádio Liberato, e daí a gente vê o que faz. Aí montamos, na verdade, assim, ele montou tudo, fez tudo bonitinho lá. E eu continuei na Band fazendo as minhas coisas e a gente tentando fazer, né, na medida do possível. E aí agora que eu saí da Band, eu fiz eu tô fazendo uma plástica nova da rádio, esperando um outro equipamento e criando coragem para entrar ao vivo lá, para começar a fazer o programa ao vivo na minha própria rádio web, entendeu? E aí quando foi há uns 2, 3 meses atrás, o Adriano, que trabalha com o Tiaguinho, falou, Paty, vamos dar um gás nessa Rádio Liberato. Eu falei, ai, será? Aí ele falou, não, vamos, eu te ajudo a marcar as entrevistas. Eu falei, não, tudo bem, vamos lá, vamos marcar. Aí ele marcou para mim o Tiaguinho, fizemos o Tiaguinho de novo, lançando o Infinito, né, falando do Infinito. E aí agora tá rolando. A próxima semana eu vou fazer com a Kelly Jorge, que é comunicadora da FM O Dia, lá do Rio de Janeiro, que é uma querida. E eu vou tentar contar com a agenda da Ana Thaís Matos, que é uma querida amiga também, comunicadora, que é do esporte, da Globo, da TV Globo, que começou em rádio. Então, essa semana, hoje especificamente, hoje não, terça-feira eu não fiz, porque eu tive um compromisso pessoal, acabei não colocando nenhuma entrevista no ar. E aí, na próxima terça-feira, eu vou colocar essas duas aí comigo, batendo um papo também. E é assim que tá rolando a Rádio Liberato e as coisas que a gente está fazendo. A entrevista anterior que eu fiz foi com o Leandro Learte, para a gente falar do lançamento desse novo trabalho do Arte Popular que ele está produzindo e também falando a respeito da nomeação dele, né, do convite para ele ser dirigente lá do Centro Cultural. Convidei uma produtora também, né, que trabalha... Batuque de Magia, né? Batuque de Magia. Então, trabalho novo. Exatamente. E aí a gente conversou bastante de política do nosso segmento, de entretenimento, tal, enfim. Então aí, e o propósito da Rádio Liberato, na verdade, é um espaço para a gente trazer novos talentos, artistas novos que não têm nenhum lugar e nenhuma condição, né, de poder fazer um trabalho. Porque para você produzir um vídeo que seja, alguma coisa que seja, você precisa de uma verba que muitas vezes os artistas não têm, entendeu? Então, eu estou adaptando tudo para ver que espaço que eu consigo, mesmo com uma verba pequena, mas dar espaço para as pessoas terem um start, para falar, não, eu estou tocando em algum lugar, eu estou fazendo alguma coisa, meu conteúdo está em algum lugar. E a partir daí expandir, essa é a ideia. Exatamente, isso é importantíssimo. Eu vejo esse seu trabalho maravilhoso de dar oportunidade, né, para quem está começando, e também você e o Pezinho, né, levantando essa bandeira, é lindo de se ver. Pois é, a gente tem que tentar fazer esse trabalho, né, porque tem muita gente, e eu tenho ouvido, obviamente, eu tenho ouvido rádio, e as duas rádios do segmento, a Transcontinental e a 105, e o veículo rádio, ele é o tipo de mídia para as pessoas de 30 anos mais, né? Então, assim, é um pessoal que curtia CD, gostava do pagode 90, etc. E os grupos novos precisam de um espaço para tocar em algum lugar, né? Então, assim, eu já vinha fazendo... a vida inteira eu fiz a questão dos artistas novos, falando de artistas novos. Eu lembro que uma vez um produtor comentou, eu queria que você falasse do meu artista como você fez com o Segunda Sem Lei, porque toda hora você dava um gás e falava do Segunda Sem Lei, não sei o quê, e eu lembro que eu falei muito do Segunda Sem Lei, e aí a Transcontinental acabou tocando, acabou fazendo parceria com eles, etc., porque eu sempre gostei muito das questões de comunidade, assim, de escola de samba, de falar de gente nova, e assim, o que eu via do Segunda Sem Lei, mesmo antes de frequentar, eu quase não, eu acho que eu cheguei uma vez na quadra que eles faziam na Barra Funda, mas as outras vezes eu fui mais lá na Império de Casa Verde, e eu acho que aquela energia que eles tinham naquele momento, exatamente era a tradução do que é o pagode, né, uma boa roda de samba, aglutinar uma série de pessoas e ter aquela energia, né, elevar o astral das pessoas. Então, eu acho que naquele momento a Segunda Sem Lei era a tradução do que, para mim, era o samba e o pagode. Então, eu lembro que eu falava muito, eu nunca ganhei nada para falar de artistas,
nunca cobrei para falar de artistas, eu cobro para apresentar shows, para fazer vídeos, para gerar um conteúdo, porque esse é o meu trabalho. Mas para falar e destacar algum artista, eu nunca fiz isso, entendeu? E acho até errado. Eu não acho errado, por exemplo, você cobrar para tocar numa plataforma digital, numa rádio, numa televisão, assim, porque é uma empresa, tem que ter lucro, você tem custos, etc. Sim. Então, assim, dentro do possível, eu acho que você tem que cobrar. Isso não é o tal do jabá, é que ficou estigmatizado, né? Mas, assim, vamos supor, tá, eu tô numa empresa, ou tô, sei lá, na minha rádio, que seja, ou na rádio XYZ, e tiver que falar de um artista, eu vou falar de um artista se eu achar que vale a pena falar dele, das pessoas conhecerem, de destacar, de enaltecer. Eu acho que isso é o trabalho do comunicador, entendeu? Então, assim, desde que eu entrei na Transcontinental, eu usei isso meio como bandeira mesmo, assim. Eu acho que obviamente, você tem os artistas com estrutura, os grandes artistas, sim, os tubarões, como dizem, né? E as sardinhas precisam que a gente puxe elas, que elas precisem, elas têm que aparecer e elas têm que um dia chegar a ser tubarões, como dizem, entendeu? Então, estamos todos no mesmo mar, não no mesmo barco. Tem gente que está de iate, tem gente que está de boia, está nadando só com os seus próprios braços, mas a gente tem que tentar equalizar um pouco isso para não ficar, a briga não ficar tão desigual, né? Eu acho, e dar oportunidade. Exatamente. Exatamente, eu acho isso o máximo. E por exemplo, o que eu vejo muito parecido assim em você é que, por exemplo, eu gosto de ir para campo, eu gosto de estar no samba, no pagode, eu gosto de ver o que acontece nos bastidores. Então, quando eu falo alguma coisa, e eu gosto de falar com propriedade, porque eu vejo, eu frequento, né? Eu sei como é que é, e tem que acompanhei muita coisa. Tem que ir a campo mesmo, eu sempre fiz isso. Eu agora, depois de velha, que tô um pouco mais preguiçosa, até porque, assim, muitas vezes eu saio, antes da pandemia que eu tava saindo, tem muita coisa parecida, né? As pessoas falam assim, agora tá na moda o grupo Menos é Mais, e aí todo mundo vai fazer a mesma coisa, da mesma entonação da música, usa o mesmo repertório e tal, e essas coisas têm me cansado um pouco, assim. Eu gosto quando tem novidade, ou quando você vê que, assim, é um negócio de raça mesmo que a pessoa faz, mas não, assim, pensadinho, porque todo mundo... Obviamente, cada grupo, cada artista é um produto, tem que se pensar dessa maneira, assim, mas você tem que ter a sua verdade, né? Senão você não sobrevive aí nesse marzão todo. E eu acho que ir a campo é fundamental. Quando eu comecei a trabalhar com pagode na época da Líder, que foi em 90, eu entrei na Líder, como eu disse, em dezembro de 89, mas começou a coisa acontecer mesmo em janeiro de 90, né? Então, se tem uma coisa de viver o pagode 90, eu realmente vivi todo esse tempo dos anos 90, aí, do começo até o final. E eu realmente ia para campo também, eu ia para as casas de shows, eu tentava conhecer as pessoas, fazer amizade, conversar, saber quem era quem, e acho que foi isso que acabou diferenciando o meu trabalho. Então é isso, vá para a rua mesmo, vá conversar com as pessoas e saber o que está acontecendo, principalmente com o público, que isso é muito importante, sim, porque... Quando, nessa época dos anos 90, a gente não tinha internet, né? Então, quando o locutor chegava para falar alguma coisa e estava ali na rua... E não tinha o holoforte, né, de estar com o celular na mão, de você estar fazendo vídeo e de estar, né, fazendo postagens, não tinha isso. E outra coisa, assim, hoje você dá um Google, você tem as informações que você quer e precisa, e às vezes até mais, fofocas, enfim, aquelas coisas do artista. Então, quando você está em campo, o interessante, na minha opinião, é ver o público, é saber... eu lembro que uma vez, até falando com o Thiaguinho mesmo, eu pedi um par de ingressos para ir ver o Exalta Samba no Credit Card Hall, e aí ele falou, vou separar um camarote para você. Eu falei, não, eu quero de pista. Aí ele falou, como assim? Eu falei, eu quero ver como é que o público está reagindo lá embaixo, entendeu? Então eu queria ver qual a reação, qual a música que as pessoas sentem mais. É legal, você vai ver do camarote, etc., tem um glamour? Ok, mas se você está indo para trabalhar e querendo saber o que está rolando para você comentar depois como comunicador, é interessante você estar no meio da galera, entendeu? Então, assim, não tem essa de
de vaidade, não sei o quê. Vai lá no meião do povo mesmo, ouve que as pessoas... Porque assim, cada pessoa que ouve uma música, ela tem uma reação, né? Vai fofocar com a amiga, vai falar do crush, vai, sei lá, vai lembrar de algum momento, vai cantar um pedaço da música mais ou menos. Então, assim, às vezes você tá lá no meio da pista com os amigos, aí você chama todo mundo para cantar junto, cutuca uma amiga, não sei, um olhar. Então essas coisas fazem a diferença, assim, na hora em que você vai trocar com o público. Isso, eu acho que quem lida com comunicação tem que gostar muito de gente, mais do que gostar do estilo musical, de aparecer, etc. Você tem que observar as outras pessoas, né? Porque elas que são a nossa matéria-prima, na verdade. Exatamente. E eu já encontrei você no show do Péricles, do Periclão. Na verdade, você não me viu, né? Porque eu estava nas cadeiras, mas você estava lá na mesa, né? Sei. Mas eu vi você de longe. Qual dos shows? O da carreira solo já? Da carreira solo já, lá no Crédito Carral. Uhum. Que legal. Acho que foi um dos últimos que eu fui dele, porque teve um que a Lidiane me chamou, eu já estava longe de São Paulo. A gente ficou sem se falar, tá? Ela falou, ai amiga, eu tô aqui com seus ingressos. Eu falei, putz, eu já não tô em São Paulo. E aí acabei não indo, acho que foi o segundo show do Credit Car, mas o anterior eu fui mesmo. Tava lá, acho que inclusive eu tava com meu primo e a esposa dele, a minha comadre. Foi maravilhoso aquele show. Foi. E eu já ganhei, bom, como eu te acompanho já há muitos anos, eu era o ouvinte assídua, né, da Transcontinental, tanto que eu já ganhei muita coisa da Transcontinental. Eu ganhei vários camarotes, ganhei bicicleta. Olha! E e eu me lembro que uma vez eu estive lá na Transcontinental e você chegou do seu almoço. Na verdade, eu cheguei lá e você não estava. Aí eu falei, não sei se eu espero, eu fui pegar um prêmio, não sei se eu espero, se eu não espero. Aí eu falei, vou esperar um pouquinho, porque você estava no almoço. E aí quando você chegou do almoço, você foi maravilhosa comigo. Você ainda tinha um tempinho. Nós ficamos lá, ó, no maior papo, falando sobre relacionamento. Você falou muito comigo sobre relacionamento. Eita! E eu tenho essas palavras guardadas assim para mim até hoje, porque você falou bonito demais pro meu coração. Oh, que bom, obrigada. Mas você sabe que eu posto muita coisa de relacionamento, e sempre falei muita coisa de relacionamento lá na Transcontinental e até na Band também. E tem muita gente que não entende, né? O meu irmão caçula, por exemplo, ele fala assim, porque você tem raiva de homem, não sei o quê, mas é zoeira dele. E aí o Gabriel mesmo, às vezes, ele vê umas coisas e fala assim, mas tá postando isso aqui por quê? Só que assim, os homens não entendem a dimensão do que um relacionamento pode fazer na vida de uma mulher pro bem ou pro mal. Né? A gente, infelizmente, tem relacionamentos que são avassaladores pro bem e devastadores pro mal, acabam com a autoestima da gente. Então, assim, eu gosto muito de falar de relacionamentos porque, por exemplo, às vezes tem gente da família da gente, as pessoas mais velhas, tias, avós, mães, etc., que viveram relacionamentos onde elas apanhavam, onde o companheiro era alcoólatra, enfim, perdeu o bebê, fez aborto, tem milhares de coisas, né? E isso tudo reflete toda a vida de uma mulher. A mulher é sentimento puro, né? Então, assim, não que os homens não tenham sentimento, etc., mas eu gosto de falar disso e até usar a música como gancho, porque o relacionamento de uma mulher vai direcionar muita coisa. Hoje em dia, assim, já de 10, 15 anos para cá, que a gente consegue entender que o ideal é primeiro ser sozinha, e aí a gente estando bem, estando em paz, aprendendo a estar sozinha e se firmando nisso, a gente consegue ter uma qualidade de relacionamento maior. Só que muitas mulheres ainda são muito dependentes, e isso é uma questão cultural, né? Uma coisa que está demorando, assim,
passo a passo a gente vai conseguir fortalecer uma outra. E eu acredito muito na sororidade. Eu acho que a gente conversando, se apoiando, dando exemplo do que a gente já passou, sofreu e superou, a gente consegue dar força para uma outra mulher, para ela falar, pô, não é só comigo, porque muitas vezes, sei lá, às vezes você passa por um golpe, a traição, que é muito comum, enfim, uma série de situações que a gente fica com vergonha, com medo, triste, e não é só com a gente que acontece, acontece com todo mundo, acontece com o homem também, só que os homens são mais difíceis de falar, então eu acho que a gente precisa verbalizar isso umas com as outras, e na rede social, etc., que é para todo mundo se curar, entendeu? E ficar cada vez mais forte, para ter mais qualidade nos relacionamentos e na vida em si, né? É verdade, eu estou vivendo muito esse momento agora que eu estou me resguardando para um relacionamento que eu acho que eu mereço ter. Depois que a gente sai de um tóxico, né, a gente quer, Nossa. é a melhor coisa, se amar e se resguardar para um que a gente merece ter, né? Exatamente. E aquele dia o nosso bate-papo foi muito sobre isso, foi maravilhoso. Ai, que bom, fico feliz, viu? Fico muito feliz. E já que a gente entrou nesse gancho, Paty, deixa eu te perguntar uma coisa. Já aconteceu com você de assédio, assim, nesse meio? Porque, assim, eu poxa, estou começando agora, porque eu fiz 40 anos em 2019, né? Tá nova. E aí, foi realmente por fazer 40 anos que me deu esse up. Eu falei assim, eu tenho um trabalho formal, né? Mas eu falei, eu preciso fazer alguma coisa que me dê prazer, sabe, que eu tenha o tesão de fazer, que eu faça por paixão, por amor. E aí foi por isso que eu embarquei nessa. E então, estou realmente me realizando, né? Apesar de não ser fácil. Não, mas é isso mesmo, você tá certinha. Vai assim que tá dando tudo certo. E aí, Paty, já aconteceu comigo de uma pessoa, eu não quis expor a pessoa, mas me deixou chateada de falar que me daria uma entrevista se eu saísse com ela. Já aconteceu alguma coisa do tipo com você? Já, várias vezes. Vamos jantar, ou assim, mandar divulgador vir falar, fala pra Patrícia que eu quero ficar com ela e não sei o que e tal. Isso assim, de artistas mesmo. Já teve assim, de ex-companheiro de trabalho lá da Transcontinental mesmo, de me assediar sexualmente mesmo e ser uma coisa terrível e eu não receber o apoio que eu achava que eu deveria. Eu já contei essa história algumas vezes assim, mas eu acho que é bom sempre falar. Às vezes a vontade de falar o nome da pessoa, era um operador de áudio que trabalhava comigo, mas enfim. E aí eu comecei a receber uns e-mails com uma série de coisas horríveis, assim, e eu estava numa fase que eu estava me separando do primeiro casamento, estava muito fragilizada, ninguém sabia que eu estava me separando, e essa pessoa sempre vinha com brincadeira, e eu falava, fulano, não tem nada a ver, fulano, você é casado, se situa, fulano, não sei o que, tal. Aí o pessoal começou a me mandar e-mails, e aí eu descobri quem era, e quando eu descobri, o dono da rádio veio falar, desculpa o fulano, porque ele tem uma filha doente, ele paga aluguel. Eu falei, mas o fulano, quando começou a escrever essas baixarias aqui pra mim, não pensou em nada disso. E aí, no fim, eu parti pra cima do fulano, não deveria ter feito isso, eu morro de vergonha sempre, mas assim, se eu tivesse mais maturidade, mais calma naquele momento, eu tinha ido direto para a delegacia, fazer um boletim de ocorrência, processava, ia fazer tudo onde doesse mais do que os socos que eu dei na pessoa, entendeu? Porque eu tava muito descontrolada, porque foi uma situação horrorosa, eu me senti invadida, desrespeitada, eu estava enojada daquilo, entendeu? E assim, a pessoa não foi mandada embora, a pessoa continuou lá, não trabalhou mais comigo, mas estava na empresa e assim, era uma pessoa que vivia namorando e ficando com outras mulheres lá e coincidentemente as mulheres sempre foram demitidas da empresa, entendeu? O fulano continua até hoje lá, mas as mulheres que se relacionavam com ele, mesmo ele sendo casado, elas por algum motivo elas acabavam sendo demitidas da empresa. Então assim, foi uma das coisas que me deixou sem vontade de continuar no lugar, entendeu? Porque eu acho que tinha que ter um acolhimento, né? E, enfim, foi uma situação terrível. Então, assim, se eu puder dar um conselho para alguém, eu acho que as pessoas, se acontecer alguma coisa, assim, as pessoas têm que ir,
fazer boletim de ocorrência, respirar fundo antes de fazer qualquer besteira como eu fiz, entendeu? Porque a hora que eu fui bater na pessoa. Tanto é que depois virou piada, entendeu? Mas não é uma coisa para virar piada, é uma coisa para... Eu tinha que ser acolhida naquele momento, e eu não fui acolhida, sabe? Então eu acho que quando acontecer com alguém, denuncie, bote a boca no mundo, vá na delegacia, faça um boletim de ocorrência, tem que fazer mesmo, porque as pessoas têm que aprender a respeitar os outros, entendeu? Você pode ser afim de alguém, mas existem maneiras de você chegar, se você se apaixonou, etc. Mas se eu mostrasse o conteúdo dos e-mails, é um negócio nojento, assim, tipo de filme pornográfico. Então, assim, a pessoa realmente me desrespeitou e eu saí do prumo, enfim. E aí, concluindo, esse foi um dos motivos também que me deixaram sem vontade nenhuma de continuar na empresa. Exatamente, né? E assim, é importante mesmo se posicionar, porque nós mulheres, por exemplo, eu que estou começando, é o meu sonho, né? Tá mexendo com o meu sonho, mas a gente só quer respeito, fazer o nosso trabalho. Respeito, exatamente. Tanto é que assim, como eu fui casada durante muito tempo, agora estou casada de novo, mas independente de eu estar num relacionamento ou não, as pessoas têm que dar respeito pra gente, e a gente tem que se dar o respeito, obviamente. Assim, eu também, esse meio de show business, ele é muito machista agora, de uns, sei lá, 5, 10 anos pra cá que a coisa tá melhor, mas assim, você nunca ia me ver de decote, você nunca ia me ver de legging, você nunca ia me ver de coisa transparente e tal. Por quê? Eu fazia, não porque eu não quisesse e não devesse fazer, mas para mim era menos trabalhoso ter que ficar batendo nas pessoas ou brigando com as pessoas, entendeu? Então eu sempre tive um determinado comportamento que era justamente para isso, para tentar diminuir esse problema, para eu tentar não ter que perder amizades, enfim, e brigar com as pessoas. Só que assim, você tem o direito de você usar o que você quiser, fazer o que você quiser, falar o que você quiser, entendeu? Então, os homens e as pessoas no geral têm que aprender que tem que respeitar a gente, e ponto final. Independente da roupa que se use, independente do que você faça, mas não se dá o respeito. Não, se de repente você está num lugar trabalhando, ok, a pessoa tem que saber que você está ali trabalhando. Como disse aqui uma pessoa aqui, a Joelma, a roupa não é um convite. Nem roupa, nem comportamento, nem nada. A não ser que depois, num outro momento, você esteja afim e você verbalize isso. Aí é uma outra história. Só que eles abusam um pouco, né? É isso. E também a gente que, por exemplo, você sabe muito bem disso, eu que frequento muitos lugares e a gente sabe que todo lugar tem o seu meio podre, né? Então a gente sabe as coisas que rolam, né? A gente sabe de muita coisa. Pois é, então, mas eu espero, quanto mais a gente coloque a boca no mundo, menos os machistas passem, entendeu? Eu acho que não é... Obviamente, eu acho que com elegância a gente entra e sai de qualquer lugar. Com respeito, a gente entra e sai de qualquer lugar. Só que os homens são muito naquele oba-oba de achar que pode, que não pode e tal. Então, assim, eu sempre fui de observar, de não ficar com gracinhas, tenho amizade com todo mundo, falo com todo mundo, brinco e tal, só que me respeita. Se faltar com respeito comigo, já teve gente que faltou com respeito comigo. Uma vez eu estava apresentando um troféu nota 10. E aí teve uma escola de samba que ganhou o troféu e um dos componentes veio e pôs a mão na minha cintura tal. E eu no microfone eu parei tudo e falei assim, seguinte, me respeite, você não tem o direito de estar fazendo o que você está fazendo aqui agora. E parou tudo, ficou uma situação super chata. Só que é o seguinte, se eu deixasse passar, a pessoa ia continuar fazendo, entendeu? E aí depois teve um outro momento que a pessoa veio querer com graça, eu fui no microfone de novo e falei de novo, porque assim, as pessoas têm que respeitar a gente. Você está ali trabalhando, mesmo que você não estivesse trabalhando, se você estivesse ali se divertindo, mas assim, conversa, entendeu? Não vem achando que você é o dono da situação. Respeito, vou repetir sempre isso. Eu me lembro, Paty, de uma ocasião na rádio, né?
quando o Ferrugem, ele foi apresentado aqui em São Paulo pelo Reinaldo. Sim. E você entrevistando o Reinaldo, eu ouvi essa entrevista. E aí eu vi a apresentação dele aqui para São Paulo, né? E então foi um comecinho também que você participou, né? Conta pra gente um Sim. pouquinho da experiência. Eu participei de vários comecinhos, assim, de Uhum. vários artistas, mas do Ferrugem foi muito legal, do Thiaguinho também, enfim, é tanta gente. Eu lembro do começo do Raça Negra, que não foi diretamente comigo, eu estava na Líder, e eu lembro que a Band fazia muito sucesso. Então, assim, foram muitos artistas da gente acompanhar o começo, né? E é muito legal ver a evolução do artista, ver como ele evolui, Sim. como não só musicalmente, mas como empresa, né? Uma coisa que a gente sempre comentou muito lá na Transcontinental, eu, Helena, enfim, a gente falava bastante disso, assim, que as pessoas precisam entender que mais do que um artista, você é um produto, né? E você tem que viabilizar isso, porque afinal de contas, você não quer estar só num palco mostrando a sua arte, mas você quer mudar a vida da sua família, a sua vida, da sua mãe, enfim, dos seus irmãos, tudo. Então você precisa gerenciar a sua carreira. E aí é muito legal ver o Ferrugem até teve alguns pequenos tropeços há um tempo atrás, né, com alguns problemas no palco, etc, tal, de comportamento, mas já passou, graças a Deus. Somos todos seres humanos, ninguém é perfeito. Então, assim, eu Sim. estava vendo agora o Naldo Bene, gravou com a GR6, e é uma pessoa que eu conheço ele há muitos e muitos anos. Ele já fez parte do escritório que a gente tinha, enfim, ele com o irmão dele, que faleceu. Enfim, são muitos artistas, né? E é muito gratificante ver esse começo, por isso que eu quero continuar sempre falando dos novos artistas e ver eles brilhando depois, entendeu? Porque é lidar com o sonho das pessoas. E isso é uma coisa isso é uma coisa muito complicada, porque às vezes as pessoas não tratam o sonho do outro como deveriam, né? Às vezes as pessoas lidam de uma forma displicente e a gente tem que dar acolhimento para quem está começando. Às vezes tem gente que realmente não tem o talento, assim, de não canta bem, etc. Então tem também quem está começando precisa entender qualquer comentário e qualquer crítica que for feita. E aí ver se procede ou não e tentar se melhorar a cada vez, porque muitas vezes a gente recebe músicas, não só aqui na Rádio Liberato, mas enfim, sempre na Band, na Transcontinental, qualquer rádio que seja, e que não tem condições, a pessoa não canta, a pessoa não, sabe, é muito difícil. Então, você tem que ter um semancol ali para falar, bom, então, deixa eu ver, o que me disseram, o que eu preciso melhorar. Então, tá, vou pegar mais informações. E de quem está começando e é talentoso, por exemplo, como o Ferrugem, você vê que o escritório, o gravador, enfim, casamento, essas coisas foram dando uma lapidada nele. Hoje em dia ele está num outro patamar, graças a Deus, e foi bem rápido até, porque tem gente que demora muito mais tempo para acontecer de alguma maneira, assim, de ser projetado nacionalmente, até internacionalmente. Então, as pessoas precisam... Quem é o novo talento, o artista, precisa ouvir quem já está aí, quem já está no meio, quem tem uma experiência, precisa ouvir com atenção, ter as referências, lógico, porque é muito legal você falar, eu canto, eu produzo, eu componho, não sei o quê, mas uma coisa é fazer e outra coisa é fazer bem feito, né? Então você precisa ter o semancol e ouvir quem está aí para fazer. E entender que a gente tem um caminho para trilhar como empresa, né? Eu lembro que eu trabalhei com um grupo nos anos 90 que começou a fazer sucesso e a gente sempre falava para o vocalista, não vai dar canja, porque se você ficar dando canja nas casas noturnas, depois não tem como vender o show do grupo todo. E era muito difícil, porque a pessoa queria ir, queria namorar, queria pegar mulherada, queria fazer sucesso, cantar com os amigos, tal. Só que assim, tem momentos em que você precisa escolher, você precisa saber o que você quer para sua vida. Se você tá me ouvindo, Rô? Agora sim. Eu tô falando que esse telefone é um problema, viu?
Tinha Agora alguém aqui sim. te mandando beijos. Aí meu filho perguntou, eu falei, porque a Paty é nascida em Montevidéu, é uruguaiana. Ah, é o meu tio William. Meu tio William é o meu fã, meu pai, meu tudo, assim. O meu tio William, assim, eu não tenho muito contato com ele, só pela internet, porque eu não tenho Uhum. tempo de ir lá, né? Não consigo ir. Agora começou essa questão da pandemia. E o meu Sim. tio é muito querido, a minha família toda lá do Uruguai, super musical, tudo. E ele sempre que eu tô fazendo alguma coisa aqui na internet, ele sempre me acompanha, né? Ele ou na Band ou na Trans, desde que a gente retomou, graças à internet, desde que a gente retomou o contato, porque a gente ficou muitos anos sem ter contato, assim, sem eu com a minha família do Uruguai. Uhum. Aí tudo que ele vê que eu tô ao vivo, que eu tô no ar, ele participa. Então, tio William, beijo grandote, te quiero, beijos. Também falando aqui que a risada é maravilhosa, realmente, a risada da Paty marcou nossas vidas, assim, né? Não Ai, tem como. gente, eu sempre me Ô, Paty, diverti muito. Ah, eu tenho uma história engraçada com você. Antes de eu falar da história engraçada, hum, eu me sinto uma pessoa muito privilegiada, né? Como eu frequento muitos lugares, eu tive a oportunidade de. Eu ia num samba nos anos 2000, né? Num pagode do Reinaldo, e hum. naquela época ninguém tinha carro e a gente voltava com ele de carona. Nossa. Então, eram umas resenhas muito gostosas. O Reinaldo, ele sempre respeitou todo mundo, sempre foi muito respeitoso. E aí a gente vinha dando altas risadas e conversando dentro do carro. Eu tenho certeza que se ele tivesse aqui, ele ia me apoiar nesse meu projeto. Eu não tenho dúvida, porque ele era uma pessoa maravilhosa. O Reinaldo era Tenho muito muita sorte. zoeiro, zoeiro Uhum. demais, 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 mas sempre foi um amor de pessoa, competente, tudo, e sempre deu muita oportunidade para quem estava começando, visto o Ferrugem que a gente estava comentando também, Grazi Sim, Brasil, que ele convidou para gravar, enfim, um monte de gente começou com o ele. Reinaldo, e ele era um amigo querido. Eu lembro que quando ele faleceu, a gente estava voltando de uma o Gabriel e o Cacique Social Clube tiveram uma homenagem no Cacique de Ramos e eu tinha sido chamada para ser homenageada também e eu tinha escala na Band, tive que transferir e acabei conseguindo conciliar junto com o Cacique Social Clube. Então nós dois juntos recebemos homenagem no Cacique de Ramos. E aí quando a gente estava voltando, porque aí foi feita uma excursão, tinha assim 2 ônibus tal que foi junto com o Gabriel. Aí começou um zum, zum, zum no ônibus. Gente, o Reinaldo morreu, o Reinaldo morreu. Eu falei, gente, para com isso tal. E todo mundo, não, é verdade. Aí eu falei, peraí. Aí mandei uma mensagem pro Marcinho. E eu falei, Marcinho, fala que é mentira. Ele falou, não, minha amiga, pior é que é verdade. E aí a gente voltou super triste, assim, porque eu acho que ia ser difícil para ele também nessa época de pandemia. Tá Sim, doente, com a comorbidade, tudo. Eu não sei como é que seria para ele também, não. Mas o Reinaldo é incrível. E se você teve esse momento, que bom. Você vai ter uma história para o resto da vida, porque sim. ele era uma pessoa muito especial mesmo. Às vezes falava umas besteiras, assim. Às vezes eu pegava no pé dele, brigava com ele, tudo. Mas ele era um amigo muito querido. Sim, e tem até uma coisa engraçada, porque eu acho que naquela época eu bebia bem, agora eu não bebo quase nada, né? Porque o Reinaldo, olha que privilégio, o Reinaldo assinava a minha comanda, né? Olha, que Eu bebia luxo! e assinava a minha comanda, é um luxo, né? Ó, vou te falar uma coisa, eu nunca bebi. Eu tive hepatite com 13 anos. Então, assim, na fase em que as pessoas começavam a beber, eu não bebia nada, porque eu tive uma hepatite bem severa, assim. Eu fiquei 4 meses em casa, quase perdi o ano escolar, tudo. E, assim, muitas das coisas mais legais que aconteceram na noite, onde eu ia trabalhar tal, como eu estava sempre sóbria, às vezes eu comentava umas coisas na rádio que o próprio Reinaldo e às vezes outros artistas assim não lembravam, achavam que eu estava mentindo, só que eles estavam passados de beber e eu nunca bebi. Então assim, eu sempre fui muito observadora e não bebendo,
eu estava ligada em tudo que estava acontecendo ali e tal. Então eu tinha detalhes de coisas que eu comentava às vezes, que eles me mandavam mensagem. Como é que você sabe disso? Eu falava, você não lembra disso? Porque a pessoa não lembrava, porque já tinha mandado todas, assim. É muito legal isso. Falando agora da nossa história engraçada, vê se você lembra. A sua interatividade com o público, né, é incrível. E aí, quando você estava lá na rádio, na Trans, você interagia muito, né, com o seu público ali, no ao vivo e tal. E aí, teve um dia que eu te mandei uma mensagem e contando para você do Kurt, né, que na verdade é o Ademir Fogaça, meu Fogacinha, que é um amigo querido, verdade, eu maravilhoso. lembro. Você lembra dessa história? E aí Lembro. eu falei, Tati, eu sempre fui afim do Fogaça, ele nunca me deu uma chance. E aí você falou no ar, né? Dá uma chance pra Rosália Fogaça. Gente, depois disso a gente conversou tal, e a gente é muito amigo, né? E aí foi muito bacana a parte, por quê? Eu acho que eu nunca fui tão famosa em toda a minha vida. Olha. Depois, porque deu uma grande repercussão. Eu lembro que naquele dia ele teve um evento que era o aniversário de carreira. E aí, quando eu cheguei nesse evento, né? Produtor, todo mundo falando que eu fui pauta de reunião, e aí ele veio me falar que quem avisou para ele que ouviu foi o Neizinho do Turma, né? Isso, e aí foi perguntar para ele quem era a Rosália. Eu falei assim, tudo isso graças a Paty Liberato. O Fogaça é um amigo querido que eu conheço de décadas. Ele comprou meu apartamento na praia, eu sempre conto essa história. Outro dia até fui assinar o documento lá de passar enfim, a escritura. E assim, a gente viveu muito intensamente também esses anos 90 e 2000, porque ele fazia parte do meu escritório lá e o Gamação, né, fazia parte do escritório. Então, assim, era uma coisa dele frequentar a minha casa, etc. E ele é muito querido, né? Ele é aquilo lá sempre, nunca viu Fogaça bravo, nunca viu Fogaça com tempo ruim, nada. Então, assim, você vê a força da comunicação. Agora, a internet está fazendo muito isso, né? De você, dependendo do que você postar, dar essa repercussão. Mas até pouco tempo atrás era o rádio, né? A gente falava as coisas, fazia as coisas e todo mundo comentava. Então, assim, que bom que você ficou famosa positivamente nessa época, né? Ainda bem que você ficou amiga dele também. Fico feliz. Não, eu já era amiga dele. Eu sou amiga dele já desde lá da época dos anos 90. Tá. E aquilo foi uma deixa de eu discutir relação com ele. Foi tipo isso. Sensacional, muito bom. Eu acho que a gente não tem muito tempo, Paty. E aí eu queria fazer uma pergunta para você. Porque é falado muito, né, que da desunião no segmento. O que você acha que poderia melhorar? Porque isso realmente existe, né? É muita rincha. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que essa falta de união, ela existe em todos os segmentos e com todos os seres humanos. As pessoas falam muito do nosso segmento, porque a gente vive nele. Eu acho que poderia ter uma união maior, sim, porque as pessoas dão mais gás para quem... Para quem tem mais dinheiro, por exemplo, todo mundo é amigo de pessoas ricas e que estão em destaque no segmento. Ai, meu amigo querido, ai, minha amiga querida, e não sei o que lá, tal. Isso acontece muito, mas isso não é uma questão de segmento, isso é uma questão do ser humano, que é um lixo. A gente é um lixo, a gente tem muito para melhorar na face da Terra. E eu acho que agora está melhorando um pouco. Você vê que o funk, a Anitta, a Black Music, sei lá o que for, com essa coisa de feat, etc., você começa a chamar a gente para fazer mashup, para fazer participação no vídeo, para cantar junto e não sei o quê. Então eu acho que está dando mais, assim, uma amalgamada, as pessoas estão se aproximando um pouco mais. Mas é isso, ser humano, quando entra, existem seres humanos, aí tem ego, dinheiro, né? Então, assim, são coisas difíceis de você equalizar. Agora as pessoas estão ficando um pouco mais
não é inteligente a palavra, mas assim, as pessoas estão compreendendo mais o jogo, então entendem que quanto mais você se juntar com os outros, mais você ganha. Essa matemática sempre existiu. Acontece que as pessoas nunca tiveram a inteligência, né, de falar, não, se eu me unir a fulano de tal, eu vou conseguir aumentar ainda mais o meu público, né? Quando você, por exemplo, o pagode junto com o sertanejo ou junto com o funk faz um feat, você pode ver que você junta público A, público B e tal, e aí você acaba trocando de fãs e etc. Tal. Então, como diz aqui a Suelen, as pessoas têm que ser perspicazes mesmo. Você tem que entender como é que funciona o jogo, o que você quer do jogo, né? Se você quer ser a rainha do Brasil, o rei do Brasil, ou se você quer ganhar dinheiro, compartilhar aquele público, assim, porque o mercado, ele é muito grande. E aí, tem muita gente que acha que só ele vai fazer a coisa acontecer. E não. Você pode ver que o Roberto Carlos, ele, quando ele faz o especial de fim de ano, ele chama um monte de convidados. Por quê? Porque ele acaba trazendo público novo para ele, né? Ele traz o know-how dele, dá uma ratificada para o artista novo, ou de outros segmentos, e o público daqueles outros segmentos trazem público e refrigeram a carreira do Roberto Carlos. Então, é uma questão da gente ser perspicaz, inteligente, sabe? No mínimo, não estou falando nem de ser cristão, porque o Jesus Cristo falava, amai-vos uns aos outros como a ti mesmo. E isso é o básico para qualquer coisa na vida. Então, tem muita gente que fala que é unido no segmento, e é mentira, porque na hora do vamos ver, as pessoas não estão junto, né? Depende do que se vai fazer, depende de quanto se vai ganhar, ou de quanto vai projetar, ou do que aquilo possa proporcionar. Mas, enfim, esse é o jogo da vida. O jogo da vida é assim. Então, você sabe que esse tipo de coisa está me dando um pouco de preguiça também, sabia? Eu fico vendo determinadas coisas, assim, gente que fala que é legal, etc. E, no fim, a pessoa detona os outros por trás. Então, essas coisas me enjoam um pouco, sabe? E aí, muitas vezes, eu até deixo de ou compartilhar ou falar qualquer coisa justamente por causa disso, que eu acho muito chato. Mas existem núcleos, existem tribos dentro do segmento. É panela, você chama os seus amigos. Tem muita gente que não se dá por causa de dinheiro, tem muita gente que não se dá por causa de mulher, que tem muito disso também, né? Que um pega a mulher do outro e tal. Mas, no fim, a hora que o calo aperta, todo mundo vai entender que tem que estar um com o outro e tentar fazer a coisa acontecer. É isso. É isso, Paty. Ai, Paty, eu fiquei muito, muito, muito feliz por essa noite, pelo nosso bate-papo. Eu também. Fiquei feliz também. Né, de ter dado certo, graças a Deus. Semana passada não deu, mas hoje deu. Graças tudo certo. A Deus. Deixa eu mandar um beijo aqui pro Lebikes, que está aqui, para todo mundo que participou. O Lebikes é um louco, ouvinte da Transcontinental há muitos anos, e uma vez ele tatuou meu nome no braço dele, assim, eu tenho essa foto até hoje, e ele sempre foi muito carinhoso comigo. Querido, saudade de você, Deus abençoe, se cuide aí, obrigada, viu? E todo mundo que participou aqui, Rô, quero desejar boa sorte aí para você, conte comigo, desculpa da semana passada não ter dado certo, você viu que meu telefone ainda tá dando uma rateada, e boa sorte aí para você, viu? Bora lá, a gente precisa se ajudar e precisa correr aí com as coisas, e é assim mesmo, mete as caras e vai, que vai dar certo, já deu certo, tá bom? Eu quero muito que dê certo o seu projeto da Rádio Liberato. Eu quero muito que você consiga ter estagiária, porque eu quero estagiar com você. Se Deus quiser. Aprender mais e mais com você, Paty. Amém, que eu consiga um patrocinador bem legal e que eu consiga ter isso tudo. Deixa eu mandar um beijo aqui para a Samira e para o Cris da Corporissano, que cuidam da minha coluna. Eu estou fazendo o Afines, que é um projeto de emagrecimento lá, que é muito legal, fora o Pilates. Hoje eu fui para lá, fiz até abdominal, né, Cris, um beijo. Todo mundo que estava aqui batendo papo, que a gente não pôde falar aqui, obrigada para todo mundo. Eu não sei se eu vou ter uma rádio em breve ou não.
Mas assim, o bom da internet é isso, da gente poder conhecer as pessoas, ter interatividade com as pessoas também. Tem muita gente que usa a internet para o mal, mas a gente tenta usar a internet para o bem sempre. E quem quiser pode me chamar no direct. Tem uns, quando eu não sigo a pessoa, às vezes eu esqueço de olhar lá, gente. Então, quando eu olho, sei lá, uma vez por semana, aí eu vou respondendo as pessoas na medida do possível. E continue seguindo aqui a Rô. Rô, boa sorte aí pra você e obrigada sempre, tá bom? Obrigada, um beijo família, um beijo amigos em comum da Rô. Beijo, Paty, Valeu. sua linda. Beijo, beijo, beijo pra todos. Tchau. Beijo, boa noite, tchau. Tchau.